dia para todos. Estamos mais uma vez, né, nessa live maravilhosa que o Senhor nos prometeu. E hoje eu tenho uma convidada especial que eu vou trazer para vocês já já. Já já ela vai estar conosco. Ela vai estar aqui falando seu testemunho, contando um pouquinho do que a psicanálise fez para ela. E eu vou chamar ela já já, tá bom? E eu quero dizer para vocês que vocês tenham um bom dia. Já Ah, acessou. entrou? Aê! Bom dia, minha querida! Bom dia. Como você está? Estou bem, pode Com continuar, frio, Mari. né? Bom dia a todos que estão entrando aí na live, nessa live maravilhosa. Quero dizer para vocês que Deus, ele tem um propósito, né, nas nossas vidas. Tanto na minha vida, quanto na vida da Derivane, que ela vai falar já já quem ela é. E eu estou até aqui nervosa em falar com ela. Por quê? Porque é muito bom a gente ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Então, seja muito bem-vindo, todos vocês que estão entrando aí. Deus abençoe, que esse dia seja um dia de bênção e um dia que a gente possa colocar as nossas necessidades acima de tudo. Bom dia, Derivânia. Quem é você, minha querida? Conta para todo mundo aí quem é você, onde você está, o que você faz e o que a psicanálise tem feito na sua vida. Bom dia, doutora Regina Guiar. Muito prazer estar aqui com você hoje. O Instagram já acessou, né, meu canal aí, minha página, mas já entrei, já vou estar me apresentando um pouquinho. Quero agradecer por esse convite. É muita honra estar aqui com você, né, contar um pouquinho da minha história, que foi você que sentamos à mesa contigo. Eu sentei à mesa com você e através daquela mesa que conversamos ali, a minha história começou a mudar, né? Glória a Deus. Que maravilha, né? A Derivânia, ela só Deus sabe, né, como ela chegou até aqui, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas o tema da nossa live hoje, né? Vamos falar para todo mundo que está aí vendo. Bom dia a todos que estão entrando. Marcileia, minha cunhada querida, amo você. Quando nós colocamos a necessidade dos outros acima das minhas, você é dessas? E eu queria fazer uma pergunta para todos vocês que estão aí na live. Você sente culpa de dizer não? Essa é uma das perguntas que nós vamos hoje conversar e responder para você. Também vamos falar sobre: você tem dificuldade de pedir ajuda? Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, Derivane, de pedir ajuda para alguém, né? Sim, A gente cuida de todo mundo, cuida da casa, do marido, de todo mundo. Mas só que às vezes a gente esquece da gente. sim. E isso é muito importante na nossa vida. E também eu quero pedir para vocês que queiram mandar suas perguntas, nós estamos aqui para responder vocês, né? Nós somos, eu sou psicanalista clínica, eu sou sexóloga, tenho algumas informações. Somos, tanto eu quanto a Derivânia, nós somos formadas pelo Instituto Fazendo a Diferença, um instituto cristão, né? Que tem a sua CEO, a doutora Ângela Cirino. Ela é nossa mentora, então a gente está debaixo de uma cobertura espiritual muito maravilhosa. E isso nos dá, né, ênfase naquilo que nós colocamos no nosso trabalho, né, que é ciência e fé. Ciência e fé. Quando nós colocamos ciência e fé, tudo muda na nossa vida, né? E eu quero perguntar para a Derivânia. Derivânia, você teve dificuldade de dizer não?
Eu tive muita. Durante toda a minha vida, Regina, eu não conseguia dizer não para as pessoas. E isso me prejudicava bastante. Eu queria falar não, mas ao mesmo tempo eu falava sim. E eu percebi que essa necessidade de dizer sim me deixava sobrecarregada. Eu era uma pessoa, quando eu te conheci, que eu tinha os pensamentos muito acelerados. Eu não conseguia parar porque eu vivia agradando a todos. Eu vivia dizendo sim para todos e me anulei, deixei de fazer o que eu realmente queria da minha vida, por agradar as pessoas, dizer sim, né? E na psicanálise eu entendi que eu não precisava viver uma vida assim, em dizer sim para todos e agradar a todos, e a minha vida não fluía, Regina. A minha vida, eu pensava que estava fluindo, mas quando eu sentei à mesa com você, ali teve um insight. Eu olhei naquela conversa que nós tivemos, falei, o que que eu estou fazendo da minha vida? Já estava já na crise dos 30, né? Falei, nossa, até aqui, o que que eu fiz para mim? Eu sabia que eu tinha feito muitas coisas para as outras pessoas, para quem me cercava ao meu redor, mas para mim. E ali foi o divisor de águas, né? Você me apresentou a psicanálise, falou, Derivane, é maravilhoso, e eu vi a tua história mudando, eu vi tudo ao seu redor mudando, você se transformando, e isso me brilhou meus olhos e a certeza que eu precisava tomar as rédeas da minha vida. Já é. Exatamente. Exatamente. Então, gente, então para você que está aí, às vezes pensando assim, ah, mas para mim é difícil, né, Derivane? Porque às vezes a gente pensa que é difícil, mas e não é fácil também, né? Por quê? Porque inclui muitas coisas. A gente tem muitas diferenças, né? Muitas mulheres, como nós, fomos ensinadas, né, que amar significa nos sacrificar, Sim. né? Então a gente se sacrifica por quem? Se sacrifica por todos, pelo Sim. trabalho, por aquilo que a gente faz, pelo nosso sacrifica arrumando, cuidando da casa, sacrifica aquela preocupação com tudo, né? E a gente se preocupa com os outros, né? Ah, mas eu tenho que resolver o problema de pessoas, né, que estão ao meu redor, de todos os lugares, tanto da igreja, do nosso trabalho, a gente quer resolver tudo, né? E às vezes a gente esquece de nós. Foi o caso que aconteceu comigo e com você também. E a gente se preocupando com todo mundo, quando a gente para, ué, mas quem está cuidando de mim? É. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu sou? Sim. Né? Quem eu sou? E aí a gente olha para dentro de nós, mas o que eu faço para mim? O que é que eu posso dizer que foi eu que fiz, foi eu que resolvi, eu estou em evidência, né? Nós não podemos deixar, o Derivane, como diz aqui, de falar a palavra de Deus, que Deus, ele é o nosso escudo, a nossa força, né? Nós estamos trabalhando, como a gente já conversou, né? A gente fazia tudo na obra de Deus, porque a obra de Deus ela é tudo para nós. Sim. Só que a gente não pode deixar de nos amar primeiro. Em Marcos capítulo 12, ele fala assim, né? A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E se nós não amarmos a nós mesmos? Porque quando nós pensamos no outro, fazemos tudo para o outro, você pensa em você? Não. Você não pensa em você. Porque aí você fica em segundo plano, né? Amanhã eu faço. Amanhã, né?
Semana que vem, o mês que vem, quando eu tiver condições, eu vou fazer para mim. Primeiro eu vou fazer para os outros, né? Eu não estou dizendo que nós devemos deixar de tudo, não. A gente não pode se anular. Porque se Isso, nós não nos amarmos, como que nós vamos amar a Deus? Como que nós vamos amar, né? Nós temos que nos amar para que nós possamos amar o nosso esposo, amar os nossos filhos. Porque quando você se ama, você olha para o seu filho, é o seu reflexo, é verdade, é verdade. não é verdade? Você olha para o seu marido, é o seu reflexo. Sim, Né? E quando nós estamos sobrecarregadas de tantas dificuldades, de tanta coisa, a gente não consegue parar e observar tudo ao nosso redor, né? sim, E aí que vem os comportamentos, né, Derivânia? exatamente. E Os essa, comportamentos que a gente, os pensamentos, comportamento. Meu Deus, mas por que eu sou assim? Eu sou tão boazinha, né? Eu exatamente, falo tudo, eu agrado todo mundo. Mas por que eu me sinto dessa forma? Por exatamente. que eu choro de noite quando eu Hum, vou me deitar, né? Eu é, deixo a minha casa arrumada, meu marido satisfeito, meus filhos estão dormindo tão bem. Mas por que essa angústia, eu sinto dessa forma? E eu sim, não sei se pessoas estão aqui na live sentem assim também como eu sentia, como a Derivânia sentia, né? Então são coisas, são comportamentos que vêm lá da nossa infância, que a gente carrega aquela mala de dificuldade, de pesos que vêm sobre os nossos ombros, né, sim, Derivânia? Então, exatamente. cada uma de nós, eu tenho minha mala, né? Eu carrego as minhas dores. A Sim, Derivânia também tem as delas. Cada uma de nós carregamos, né? Trazemos da nossa infância algo que, que nos traga, né, Derivânia? sim, sim. E é uma dessas, né, por causa da carência que eu tinha afetiva, né, eh, Regina? Essa sensação de querer agradar era por causa dessas, né, da mala que eu trazia da minha infância, essa mala do abandono, esses comportamentos, né, refletia na minha vida adulta, né? Então, essas feridas que eu trazia, não sabia. Eu não sabia que isso era ferida emocional, esse comportamento de eu querer agradar, de eu querer fazer tudo para o outro e me anular, eu não entendia nada. Eu achava que estava tudo bem, mas é igual você falou aqui. Eu deitava e falava, não fui suficiente. Hoje eu não conseguia realizar quase nada, mas vivia sobrecarregada. Vivia um corre para lá, corre para cá, era grito daqui, era grito de lá. Minha casa eu tentava organizar a minha rotina, não conseguia, não dava conta, porque eu estava vivendo, né, refém dos outros. Não conseguia dar limite para as pessoas, né? As pessoas, ai, vai ali, vai aqui. Eu era uma marionete das pessoas, porque eu queria ser aceita. Isso era uma ferida, né? E isso, Isso é uma necessidade de aprovação, né? A gente sente aquela necessidade de aprovação. Então, a criança, desde criança, a gente aprende, né? Aquela necessidade de aprovação. E quando chega na vida adulta, ela continua tentando conquistar a mar através do excesso de dedicação. Então, a gente começa a ter aquele excesso, né? A gente acha que só porque a gente tem um cargo, ou a gente não pode dizer assim, olha, eu estou cansada, hoje eu não posso. sim, Olha, você me desculpa, mas hoje eu não posso. Isso eu não conseguia fazer. Eu não conseguia dizer não para as pessoas, né? A gente não conseguia. Por quê? Porque eu colocava porque se eu não falar não para ela, o que vai acontecer? Ela vai ficar de mal comigo, igual quando criança. Ah, ela sim, não vai ser minha amiga mais, ela não vai mais me chamar para as coisas, ela não vai me chamar mais para ir na casa dela.
quando criança, né? E quando adulto, a gente continua com essa criança dentro de nós, né? Exato. Dizendo assim, aquela necessidade de aprovação. Se eu não fizer, o que que vão dizer? Isso. Eu pensava muito isso, Rê. O que que vai falar de mim? O que que eu vou estar, né, deixando a pessoa desconfortável para eu ficar desconfortável? Eu ficava desconfortável. Eu não conseguia entender por quê. Falar não doía tanto em mim. E aí eu falava, meu Deus, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, não conseguia pedir ajuda também. Tinha isso que eu poderia ser a mulher que resolvia tudo, né? Isso vem da infância também. Sim. Então, e essas dores, e a gente sem perceber, né? Isso está no nosso inconsciente. A gente não percebe que você faz isso, né? A gente não percebe. E só quando começa mesmo aquela. E também a gente tem aquele medo, né, da rejeição das pessoas, né? Aquele pensamento que a gente tinha assim, ó, se eu disser não, vão me abandonar. Sim, Se eu falar não, eles vão me abandonar, eles não vão mais querer ficar perto de mim, né? exato. Sim, Então a gente. E pensa também, se eu falar alguma coisa, se eu me posicionar, isso quer dizer, minha querida, todos que estão aí na live, maravilhosos, que estão chegando aí, Deus abençoe a cada um de vocês. E às vezes a gente também pensa assim, se eu me posicionar ou se eu falar alguma coisa, isso quer dizer, minha querida, para todos, é dentro da sua casa, é para o seu marido, é para os seus filhos, não é para você ser ruim, é para você ser melhor ainda. sim, Quando você se posiciona, não é que você está sendo ruim, você está se posicionando para melhorar o ambiente dentro da tua casa. exatamente. Você está se posicionando para melhorar o seu comportamento diante do teu marido, diante dos teus filhos, porque às vezes você fica tão agitada, né? Eu sou fleumática, eu sou mais calma, mas a Derivânia já era mais, né? Isso. Mais Sanguínea. florida, né? Então, o que que acontecia? Dá atrito, não é verdade? Você não vai Exatamente. conseguir compreender teu marido, você não vai conseguir compreender, entender ele, né, da forma que é preciso, né? Então, você não pode ajudar ninguém, você não consegue ajudar, porque um fala daqui, outro fala de lá, e o lar vira daquele jeito, né? Um lar disfuncional. Mas por culpa de quem? Às vezes a gente fala assim, ninguém é culpado de nada. São dores que um vem carregando, o outro vem carregando. Então, a psicanálise ela chegou para colocar o lar no patamar que todos, sabe, se entendam. Filhos com os seus filhos, com seu marido, né? E haja uma harmonia dentro de casa. Você sentar à mesa com eles, olhar no olho dos seus filhos, falar, você está bem? E seus filhos olhar dentro do seu olho e falar, mãe, eu estou bem. Ou, mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo na escola. Eles têm aquela liberdade de falar com você. Porque eles vão falar assim, minha mãe não é chata. Porque às vezes a gente se torna chata para os nossos filhos. Sim. A sobrecarga, né, Regina? A sobrecarga nos deixa confusas, né? Esse lar disfuncional, eu vim de um lar disfuncional, onde tinha a questão das brigas, das discussões. Então, como você falou, nós trazemos para a nossa vida agora, né, a vida adulta. Casamos com a pessoa que traz a bagagem, né, emocional, aí junta, casamos, e ali, dentro do lar, é onde vai repercutir as duas bagagens. Então, se os dois não estiver, né, olhando para essas feridas, para essas bagagens, vai acontecer o quê? Novo padrão do lar disfuncional, né, onde vai ter só briga, só discussão. Então, é aqui que entra a psicanálise, né? É a transformação do nosso lar. É onde a gente observa o nosso comportamento Exatamente. e quebramos. Exatamente, né? Ela também, às vezes, nós mulheres queremos ser também
aquela salvadora, né? A Hum, mulher que faz tudo. Eu resolvo tudo. Tudo é comigo, né? Às vezes, não, mas o meu marido não sabe arrumar isso, não sabe fazer aquilo, então ela não delega, ela não hum, delega tarefas, né? Quando a gente não delega tarefas, a gente se sobrecarga, a sobrecarga vem para a gente, né? Então, ela quer ser conselheira de todo, socorrer todo mundo, né? Não, pode deixar que eu vou. E sai correndo, deixa, sabe? Quer resolver tudo, né? Sustenta a família, quer sustentar tudo, só que a gente não é máquina. Nós não exatamente. somos máquina. Verdade. Nós somos, né, pessoas que têm as nossas feridas emocionais, esquece de olhar para a gente mesmo, né? Hum, Então, a psicanálise ela veio para ajudar nós nessa autoanulação, porque a gente acaba nos anulando, né? A hum, gente se anula e coloca o outro em evidência, não sim. é verdade? Coloca o Sim. outro em evidência. E quando nós colocamos o outro em evidência, nós esquecemos de nós, né? Hum, Esquecemos de olhar para nós, né? E vem os sinais. Quais são os sinais que vêm emocionais? Cansaço constante, né? Irritabilidade. Quem não fica irritado? Você levanta cedo, tem a casa para arrumar, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar, levar o filho para a escola, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquela e N coisa. E às vezes você está tão cansada que aquela tarefa normal de casa para você é muito cansativa. E você uhum. pensa assim, meu Deus, por que eu estou tão cansada? Por que quando chega a noite eu não estou aguentando mais nada? Eu estou muito cansada. Então já é um sinal. Hum, Se você está dessa forma, preste atenção. E você, olha, exato. tem coisa em mim que não está legal, né? Eu estou ficando muito irritada, né? Eu Hum, irrito com tudo, até com a fala dos meus filhos. Meu marido vem falar comigo, dá vontade de gritar com ele. Não é sim. assim? É verdade. É A assim gente mesmo. grita, às vezes quer gritar com todo mundo, né? Então, é isso mesmo, doutor Marcos, meu genro maravilhoso. É isso mesmo, ele está dizendo aqui, o fato é fato. Conheço pessoas que cuidam de todos e hoje se questiona, que cuidou de todos e ninguém cuidou dela. Exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, mas quem cuidou de mim? Quem que está comigo? Né? Quem, com quem eu vou falar? Não tem com quem falar, né? E aí aquela irritabilidade, ela fica nervosa, né? Ela começa a ser aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa irritada, né? Fica triste sem motivo aparente, né? Qualquer coisa ela está triste. E aí começa as irritações, a sensação de vazio, né? Um vazio dentro de si, né? Uma tristeza que não tem motivo, uma ansiedade. Quem aqui não é ansioso, né? Quem é? Quem Sim. aqui não está ansioso? Todos nós temos ansiedade. Em outra ocasião a gente pode falar sobre ansiedade, mas É, todos nós temos ansiedade, né? Mas tem sim. aquela ansiedade que é preocupante, né? É muito preocupante. Beijo, minha querida Marcileia. Amo você. Então, são sinais que nos dificultam, né? E por que acontece tudo isso? Porque essas dores, elas vão trazendo esses sinais constantes e daqui a pouco você fala assim, olha, eu não estou bem, né? Eu não estou bem. O pior é quando a pessoa não se vê, né? Porque ela não se vê, ela não se enxerga. E muitas dores estão lá no seu inconsciente, né, Derivane? Hum. A Rose está colaborando aqui com a gente, a Rosiane. Ela perguntou, Derivânia, como foi a sua sensação ao dizer o primeiro não? Você se sentiu culpada? É, Boa pergunta. Pode responder. sim, eu me senti culpada. Essa culpa ainda se repercutiu durante uma semana. E aí eu fui reavaliando por que que eu disse não. E eu fui justificando, né? Criando aquelas histórias na minha cabeça.
Ah, eu precisava dizer não, mas aí vinha os sabotadores de novo. Não, por que você disse não? Mas a culpa veio. E eu acredito que seja comum, né? Quando a gente não é acostumado, né, falar não para as pessoas, quando começamos a falar, essa culpa ela vem, mas a gente não pode permanecer, né, nessa culpa. É possível a gente falar, não, eu preciso me priorizar agora. Agora eu tenho tarefas para cumprir. Agora eu tenho algo para realizar. E o não, a pessoa que recebe, né? Porque ali a prioridade durante essa rotina é da minha vida agora, né? Não preciso ficar, né? O tempo inteiro igual antes. Antes da psicanálise eu ficava remoendo ali, né? Meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Igual a gente acabou de falar. Mas muito boa a sua pergunta, hein, Rosiane? Muito obrigada pela contribuição. Exatamente. Porque quando você diz não, pela primeira vez, né? Isso aconteceu comigo também. Porque todos nós somos assim, né, o Derivane? E a gente acha assim, meu Deus, eu vou falar não para ela, eu vou, eu vou arrumar um problema, ela não vai mais falar comigo, né? Sim, Então, o pensamento já vem lá, ó, se você falar que não vai, ela não vai gostar, né? Se você falar dessa forma, ela não vai gostar. E aí, o que acontece? Quando você começa a se priorizar, você olha para você e fala assim, não, mas eu disse não por uma boa causa, é por mim, não é por ele, né? sim. É bem assim mesmo. E é bem difícil dizer não, principalmente de pessoas que estão muito próximas a você, né? Porque você vai dizer não para ela, no começo é difícil, você vai ficar meio assim, olha, né? Mas quando você tem a ajuda, né? Aqui na clínica a gente faz vários testes que as pessoas, os clientes vão entendendo o porquê você vai dizer aquilo, né? Sim. E quando você começa a se libertar, porque a palavra de Deus diz lá em João, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não está sendo sincera com você mesma quando você diz não, né? Isso. Eu lembro que quando eu disse não, eu falei, meu Deus, eu falava assim para todo mundo. Só que quando eu falava assim, dentro de mim dizia assim, mas você não consegue, você está mal. Mas eu falava que eu ia, falava assim. Então eu falava assim, mas por que eu não disse? Eu falei para ela que eu não ia. Olha como que eu estou cansada, né? No outro dia eu estava exausta, né? Com dores, né? Então, sim, Rosiane, a Rosiane está dizendo, sim, o mais difícil é dizer não para os mais próximos, exatamente. O mais difícil é dizer não para os mais próximos. E quando você diz não, aí você diz sim para eles e não para você. É verdade. E esse não vai repercutir naquela noite ou naquele dia depois que você falou aquilo, né? Então, a psicanálise ela vem para te ajudar, né, a se libertar de você mesmo, né? Você pode. Você é capaz de qualquer coisa, né? A minha frase é: você pode. E uma das frases que me tirou disso foi uma decisão. Porque você precisa decidir. Você quer viver dessa forma ou não? É você que decide. Verdade. Vai acontecer das pessoas afastar de você? Vai. Porque em mim aconteceu o afastamento de muitas pessoas. As pessoas vão afastar de você, mas você disse sim, né? Você disse não para eles e disse sim para você. E quando você entende que esse sim é benéfico, que esse fim você se livrou, você ficou bem, continua, né, querido? Vai doer na primeira vez, mas na segunda você vai ficar bem. Sabe? As pessoas, elas vão afastar, mas as pessoas que te amam, as pessoas que são verdadeiros amigos, eles não vão afastar de você. É verdade. Os amigos que estavam ao teu lado só estavam te sugando, não é verdade? Eu entendo dessa forma. Só Exatamente. queria o teu bem.
só queria que você fizesse, só queria que você falasse, né? Ah, faz isso, faço. Faz aquilo, faço. Né? Sem poder. Sem poder. Desculpa aí, a Caroline colocou aqui, é bem difícil dizer não, mas é libertador, realmente, Caroline. Quando a gente começa a fazer a psicanálise, fazer terapia, né, ter o acompanhamento, nós, igual a Eve acabou de falar, na clínica, temos exercícios, né, que podemos fazer para que colocamos esse limite nas pessoas que só nos usam, né, para aquele fim daquela pessoa e depois descarta, gente. Então, é igual a doutora Regina está falando, os verdadeiros vão permanecer, mesmo com esse limite, né? Quem não for para acrescentar no nosso propósito, vai sair, vai afastar sozinhos. Não precisamos nem fazer nada, eles se afastam, porque eles sabem que nós colocamos o limite, né? No meu caso, quando eu comecei a dar limite para os meus próximos, o de dentro de casa, nossa, por que você está assim? Eu falei, eu preciso dar esse limite. E aí foi organizando, né, todas as coisas, todas as caixinhas, como a gente fala, e fui fluindo, me Exatamente. organizando. Tem uma pergunta aqui da Regina, da Rosiane também. Quem se afasta, ela está contribuindo. Quem se afasta porque queria o que você tinha, não porque quem você realmente é. É exatamente isso, Rosiane. É isso mesmo. Quem você é, exatamente. E quando eu vi a Derivânia, né? Agora eu vou falar de você, eu como sua mentora, né? Eu vi a Derivânia, ela era assim, ela é uma pessoa maravilhosa, mas assim, se dá com todo mundo. Só que eu vi a Derivânia, ela ia, como se diz, ela ia lá na frente, daqui a pouco, quando eu conversava com ela, ela estava aqui atrás de novo. Ela não expandia, ela não ia, ela não rompia as barreiras, não é isso, Derivânia? Verdade, E aí sim. eu cheguei para a Derivânia e apertei ela, falei, vamos embora, Derivânia, vamos olhar para frente, vamos caminhar, né? Não vamos andar para trás, não. O alvo é lá na frente, nós temos que voar. Você é capaz, você pode, você consegue, né? Não foi fácil, mas Não. ela tá aí, ó, que maravilha. Ela tá aí, gente. Psicanalista, tá atendendo seus clientes, tá cuidando de pessoas, reorganizando cada dia mais a sua vida, o seu lar, né? Isso. Restaurado. É isso que faz a psicanálise, ciência e fé. Porque sem Deus, é difícil a gente conseguir alguma coisa, né? Porque com Deus é difícil, você chora, mas tem o nosso Consolador, ele está ali, ele Amém. consola você. Vamos, você vai conseguir, vai em frente, você consegue, você vai conseguir, né? Porque tem hora que todos nós queremos desistir. É verdade. Porque a luta é grande, as dificuldades é grande, os problemas são grandes, né? Mas quando nós temos Deus na nossa vida, a gente consegue, né? Então, você, mulher, não olhe para trás, você está difícil, você acha que está difícil? Não está, não. Você consegue. Ah, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer isso, eu quero fazer isso, sabe? As coisas não andam, trava. Começo e não termino. Exatamente. Começa uma coisa, eu quero fazer esse curso. Daqui a pouco a pessoa, não, desisti. Eu não sou capaz. Eu não consigo, né? Então, é essas travas que nós tratamos para que você, sabe, expande a sua vida, que você vá em frente, né? E aqui também nós estamos falando, vamos falar de uma mulher, né? A mulher, ela que nunca se escolhe acabar se perdendo de si mesma. A mulher que nunca se escolhe, por exemplo, ela não olha para você, ela acaba se perdendo, né? E na Bíblia também a gente tem a história de Marta e Maria, né? Que Maria, ela fez a sua escolha, né?
E às vezes nós escolhemos não cuidar da nossa alma. Nós temos corpo, alma e espírito, né? Outra vez nós vamos falar tudo sobre isso mais profundamente. Mas Maria, né? Ela escolheu sentar nos pés de Jesus, né? E não repreende o serviço. Ele corrige o excesso. Jesus, Maria, ela escolheu sentar aos pés de Jesus. Marta, ela estava tão ocupada, né? Cuidando de tudo, que perdeu a oportunidade de cuidar da sua alma, né? Ela se preocupou em cuidar da sua casa, em cuidar, em receber Jesus. Isso não é ruim também, não. Receber as pessoas, ter ali, né? Quando você recebe alguém na sua casa, você quer dar né? Pôr a mesa, né? Colocar aquela mesa linda, aquela mesa posta. Né? Talvez ela estava preocupada com isso. Só que ela se preocupou demais. Foi o excesso, gente. É o excesso que nos prejudica. Porque quando você faz tudo em excesso, você deixa o outro lado sem resolver. Então, o excesso é que não é bom, né? Tudo que é demais não é bom. Se você cuidar demais da sua casa, você vai se preocupar, você vai ser aquela mulher que, nossa, tem que estar tudo no jeito, né? Você vai ficar implicante com todo mundo, porque você quer tudo daquele jeito. É um excesso. E o excesso não é bom. Tudo que é demais não é bom. Né? Então, esse exemplo, né? E hoje em dia, quantas mulheres, né, estão assim como Marta, né? Fazem tudo, resolvem tudo, carregam tudo e falam assim, mas eu cuidar de mim, eu parar para contar os meus sentimentos, para quê? Para quê? Para quê? Triste, né, Rê? Porque eu lembro, veio um episódio aqui e eu era essa Marta, né? Eu cuidava da casa, eu mantinha tudo organizadinho. Mas o meu lar, né? O meu lar, ele não era um lar que meus filhos não podiam tirar nada do lugar. O estresse, o excesso, né? E aí não cuidava de mim, não olhava para minha aparência, vivia relaxada. Por quê? Eu estava tão preocupada com o lar, com o excesso de manter tudo no seu devido lugar, que a minha aparência, minhas vestimentas, não queria fazer minhas unhas, nem olhava para mim. Olhava quando tomava um banho, olhava assim no espelho, aí eu vou na igreja, mas era correndo também. Aí passava uma coisa rapidinho. Não tinha esse cuidado que eu tenho hoje de tirar um dia para cuidar de mim, de olhar minhas roupas, de melhorar minhas vestimentas, porque eu achava que não precisava. Não precisa, mas precisa. Exatamente. Quando a gente aprende a dizer não para os outros, aí você olha para você e fala assim, olha, eu preciso comprar alguma roupinha melhor, né? Eu preciso fazer minhas unhas, né? Aí você começa a enxergar em você e fala assim, nossa, como eu estou precisando, né? Dar um jeitinho no meu cabelo. Aí você começa a se enxergar, né? É aos poucos, né? A psicanálise, quando você vai para a clínica, eu falo com meus clientes, não é de um dia para o outro que você vai ficar, porque isso você carrega de uma vida. Você vem carregando isso há muito tempo, né? Então, você vem carregando essa bagagem. Não é de um dia para o outro que você vai mudar seus hábitos, né? Quando você vai numa academia, no primeiro dia, você não vai fazer todos os exercícios, você vai chegar pronto em casa. Né? E aí, aos poucos, primeiro você vai caminhar 20 minutos, depois você vai caminhar mais, né, mais 30, e é gradativamente. E a psicanálise, ela não é diferente. Você vai mudando aos poucos, né? Vai mudando, né? Hoje, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, como você mudou? Eu não fico feliz com isso, eu não fico triste quando a pessoa fala que eu mudei. Eu mudei porque eu me enxerguei. Exatamente. Eu mudei porque eu me priorizei. Eu priorizei a minha vida, a minha família. Porque às vezes a gente não priorizava nem a família. Sentar à mesa, sabe? Estar junto com eles, com a família. Gente, a coisa mais linda que tem é sentar à mesa com seus filhos, comer com seu marido, né? No horário.
que ele pode estar com ele, estar com seu marido. Inclusive, o meu tá aí, entrou agora, meu amor. Beijo. Então, é tão bom a gente um priorizar o outro, né? Ver a necessidade do seu filho, você começa a enxergar, nossa, meu filho, hoje ele está tristinho, perguntar para ele o que aconteceu, será que alguém falou alguma coisa na escola? E hoje os pais não têm tempo mais, Sim. tudo por causa, sabe, dessa correria que nós temos. O Marcos colocou aqui, né? Ele contribuiu novamente. O excesso de tudo faz mal e esconde algo que precisa da nossa atenção. Exatamente, Marcos. Parabéns pela live, Deus abençoe grandemente. O Hélio Aguiar está aí, realmente. Ei, tudo aqui. Muito obrigada, né? É isso mesmo, Regina. Esse excesso, antes, é igual eu falei para você, né? Não tínhamos esse tempo de mesa. Era um caos, né? Não, preciso realizar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não parava. Meu Deus. Na hora do almoço mesmo, eu não parava. Eu dava o almoço para todo mundo e depois eu ia comer sozinha, porque todo mundo já tinha almoçado e eu não tinha esse tempo de mesa. E era uma coisa que tinha trazido para a minha vida, que eu queria fazer esse tempo de mesa, olhar no olho do meu filho, da minha filha, do meu esposo, fantasiava isso, mas eu não conseguia executar. Exatamente. Não conseguia por quê? Porque é tanta coisa que a gente carrega e a gente fala assim, mas eu vou sentar, vou ter que olhar para a cara dele, ele tá de mal, né? Ele falou alguma coisa que me chateou. Se falou, né? Conversa, vamos sentar à mesa, vamos conversar, sabe? Dialogar, o diálogo entre a família, dentro do nosso lar, é muito importante. Priorize, você que está aqui na live hoje, priorize a tua família, priorize os seus filhos, priorize, sabe, aqueles que estão próximos de você. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas, eu não tenho como priorizar. Não, a família é você, teu marido, teus filhos. Exatamente. Né? Aqui na minha casa é eu, meu marido, meus filhos, meu genro, minha nora, meus netinhos. Sim. E, ponto, essa é a minha prioridade. Exatamente. Sentar à mesa com eles, ver se está acontecendo alguma coisa com eles, ajudar eles na maneira que a gente pode ajudar, sabe? Sim. Chegando, né, sabe, falando, confortando eles naquilo que eles precisam, porque hoje em dia está tudo muito louco, as coisas, está tudo muito difícil, né? Então, quando você chega e pergunta, nossa, o que está acontecendo, né? As coisas melhoram. Exatamente. Então, você que está na live hoje, agora, reconheça as suas necessidades. O que você está pensando hoje? Né? Em que sentido? O que dói em você? O que é aquilo que você, às vezes, está bem com todo mundo, mas, de repente, vem uma tristeza que você não sabe de onde vem? Não é isso? Uma tristeza, sabe? Então, você precisa de ajuda, precisa ver o que está acontecendo com você. Será que você precisa dar limites? Né? Limites, a gente precisa dar, estabelecer limites saudáveis. Né? Limites não afasta pessoas saudáveis. Limites revela quem respeita você. Né? Pratique o autocuidado, como nós acabamos de falar, né? Autocuidado não é egoísmo, não. É uma responsabilidade, né? Exatamente. Emocional. Porque quando você se cuida, você olha no espelho e fala assim, mas eu tô linda, eu sou linda, né? Não importa. Não importa. Você vai olhar e vai se sentir bem naquilo que você está olhando, né? Eu tive uma paciente que ela não gostava de olhar no espelho, porque ela não gostava do que via. Sim. Ela não se via, né? Na verdade, quando você olha no espelho e não gosta, não é que você não gosta, é que você não está vendo você. Sim. Você não está enxergando, né? Então, a psicanálise é aquela que te ajuda a enxergar quem
realmente você é. Sim. E talvez alguém possa pensar assim, mas olha, para mim, não tem jeito. Tem sim. Sim. E eu posso dizer para você que tem jeito sim. Tem Verdade. jeito para tudo. Tem jeito sim. Sabe? Mas a minha vida já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro. Mas a gente reorganiza. Às Exato. vezes a nossa mente ela fica embaralhada com muitas coisas, né? Que a gente carregou durante toda a vida. Sim. É abuso, bullying que a gente sofreu na escola. Muitas pessoas têm tudo isso e vêm isso dentro de si e não consegue falar. A psicanálise, né, na clínica, a gente impulsiona as pessoas a falar. Mas eu não vou falar da minha vida. Não é falar da sua vida. Você tem um lugar seguro. A clínica é um lugar seguro, onde você pode falar aquilo que você está sentindo. Talvez você vai falar assim, mas isso é insignificante para você, o que eu vou falar. Não, mas para você é importante falar. Então fale. Bota para fora. Fale aquilo que você está sentindo, né? Porque às vezes você está com uma raiva, de repente, do seu marido, que você não sabe o que é, e você só xinga, fala, mas você não sabe de onde vem aquela raiva. Talvez não é o teu marido, é as tuas emoções. Sim. É o que está atrás disso, por detrás do seu comportamento. É que está a dor e que você precisa tirar ela para fora e... Porque a ferida, quando você mexe nela, ela dói, né? Quando você vem para o consultório, você vai mexer na ferida. Por quê? Porque você precisa curar. Quando você vai no médico, né? Para curar, ele precisa dar um remédio para você ir curando. A psicanálise, ela tira você e coloca aquele remedinho que é o quê? A conscientização, né? Dizer, você entender quem você é, da onde que você veio, as suas raízes, né? Talvez você está trazendo raiz, mas a minha mãe era assim, a minha avó era assim, eu não vou mudar, por que não que você não vai mudar? Você pode quebrar esse ciclo, você não precisa passar essa dor que você está sentindo para os seus filhos, para os seus netos, né? Sim. Sim. Você está tendo conhecimento. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade, como eu já disse, né? E o conhecimento, ele liberta. Então, você tem liberdade, você está aprendendo a ser melhor, a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, né? Aprender a perdoar aqueles que te ofendeu. Tudo isso que você passou, você pode melhorar e você vai aprender a perdoar. Sabe por quê? Porque quando você perdoa alguém, você está se curando. Você está se perdoando. Essa dor que você sentia por aquela pessoa que você não perdoou, ela fica dentro de você. E ela vai te adoecer. É, verdade. E o exemplo né? Ontem eu estava assistindo e tem um médico bem famoso que ele cuidou de toda a saúde dele, Dr. Whey. Mas o emocional não cuidava. Ele cuidava da alimentação, cuidava de tudo, a vida dele, estética, família, tudo. Mas as emoções causou um câncer nele, né, Regina? E quando a gente não olha para esse lado das emoções, muitas doenças vêm, né? Essa guarda rancor, guarda mágoa, não libera perdão. É isso que acontece, né? A fibromialgia também, porque guarda as coisas, né? Tem muitas doenças aí que as pessoas estão sofrendo dores no corpo porque guarda as emoções. Não consegue elaborar essas emoções e é onde vem as doenças, né? A causa de uma dessas. Esse é um exemplo que eu trago aqui para vocês. Sim, Então, são não doenças emocionais. Doenças emocionais, né? Que a gente também pode fazer isso numa live só sobre doenças emocionais, que são muitas. Que você sente dor, né? Vai no médico, mas aí não acha o que você tem. E são doenças emocionais, né? Inclusive, você está falando do doutor, né? Cuida de todo mundo, né? Mas
a angústia que está aqui dentro, a falta de perdão, ela pode provocar um câncer. Ela pode provocar várias doenças no intestino, doenças, né, na garganta, né, essas dores muito fortes que você tem. Então, são tudo isso que você vem carregando, né? Porque, de repente, você está nervosa, você está com uma dor de cabeça, você fala assim, meu Deus, eu estou estourando de dor de cabeça. Sim. Toma remédio e não passa dor de cabeça. Isso mesmo, doutor Marcos. Liberar o perdão é necessário, mas também se perdoar faz parte do processo. Né? Exatamente. Faça por você, se priorize, né? E hoje eu quero dizer para você, olhe para dentro de você, né? O que você precisa? Né? Procure ajuda. Sim. Fale, né? Faça terapia. Faça terapia, porque todos nós precisamos de terapia, né, Dê? Não é porque nós somos terapeuta que nós não passamos por terapia. Nós passamos todo dia pela terapia, né? Todo dia nós precisamos estar bem, nós precisamos passar por terapia. Por quê? Porque são coisas que estão dentro de nós que pode acender um gatilho, né? Então, a gente precisa todo dia estar se olhando para dentro de nós para ver o que é que está faltando. Isso está legal para mim? Tá bom isso que eu estou sentindo ou não tá? Né? Então, procurar ajuda é muito importante. Então, procure ajuda, né? Você que precisa, que quer marcar, que quer falar com a gente, né? Estamos à disposição, né? Você, tanto eu quanto a Derivane, tá aí o arroba dela, já já a gente vai colocar. Você pode estar marcando com ela também, porque nós atendemos online em qualquer lugar do mundo, né? Atendo pessoas de todo lugar, tanto aqui, de todo lugar do mundo. Não tem exceção, a gente acessa qualquer lugar, né? Então, atendi uma pessoa que é de outros países, e a gente atende. E as pessoas são curadas, né? E apesar de tudo, né? O melhor é que a palavra de Deus ela é espalhada, né? O evangelho de Deus ele é espalhado para todo mundo, a essas pessoas, porque pessoas curadas curam outras pessoas. E quando nós se libertamos, o nosso lar também é curado. O seu marido também é curado, né? Bom dia, Dete. Paz, tudo bem, minha querida? Muito prazer em você aqui. Beleza. Então, Deus ele vai ajustando a nossa vida e também vai curando o nosso lar. Olha que coisa maravilhosa. Uma pessoa curada. Tem pessoas que vêm e falam assim para mim assim, mas eu quero que o meu marido vá. Ele é assim, 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 assim. Não, minha querida, eu falei para ela, vai você primeiro. Muda você. Ninguém muda ninguém. Mas eu posso me mudar. Se eu mudar o meu ambiente, as pessoas que estão ao meu redor vão ver minha mudança. E você quer isso para ela. Não é isso que a gente faz? É isso mesmo. Quando eu comecei, né, Rê? Quando eu comecei a mudar, todos ao meu redor perceberam: nossa, você está diferente. Nossa, o que aconteceu? E aí vieram. Meu esposo também, graças a Deus, né? Então é isso. A gente começa a mudar o nosso lar, a nossa casa, nossos filhos. Então vai tudo mudando para melhor, né? Libertador, né? É libertador esse processo. É igual a Regina acabou de falar aí. Não é do dia para a noite, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, não desistir desse processo. Muita gente acha que, do dia para a noite vai mudar toda uma vida de 20 anos de casamento, 20 anos de história, né? 30 anos. Não, gente, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Mas você consegue, né? Estou vendo aqui que entrou a Dete. Abraço, minha querida. Minha irmã Márcia. Obrigada, minha irmã. Beijo, minha querida. Eu amo você. Muitas pessoas. Aí a Caroline, comecei a fazer psicanálise e tal.
está com 1 mês. Meu esposo já estava querendo fazer o curso. Maravilha, né? Eu comecei a fazer, né? Eu fui a primeira aqui na minha casa. Depois, meu genro, Dr. Marcos. Depois, hoje tem meu esposo também, já é psicanalista, já está terminando o curso. Uma benção, minha filha, a Rosiane. Todos nós. Isso é importante. Uma benção. Então, você que é homem, às vezes não quer passar por uma mulher, não, eu quero um psicanalista homem. Meu esposo, Hélio, está aqui para ajudar você também, né? Vou fazer também uma live com ele por esses dias, vamos ver, né? Então, Deus é maravilhoso e ele muda seu lar, ele muda sua família. Você mudando, todos ao seu redor vai mudar também, isso eu tenho certeza, né, Dê? Já estamos caminhando para o final e eu quero dizer para você que você não foi criada para carregar o mundo inteiro sozinha. Não foi. Você não precisa se sacrificar para provar o seu valor. Você tem valor. Olhe para você. Né? Se valorize, mulher. Né? Se, sabe, olha para você. Olha o seu autocuidado. Tem um autocuidado com você. Priorize você. Né? Vai no médico. Faz os seus exames. Sabe? Periódicos, eu falo sempre para as minhas pacientes, não deixe de fazer os seus exames, porque às vezes também você fica com muitas dores e são falta de vitamina no corpo, e você precisa repor essas vitaminas. Então, é importante você ir no médico. Bom, aí você foi no médico, viu que está tudo em dia com você e você continua, aí é o emocional, né? Então, tudo isso a gente aprende, né? Aqui na clínica, né? A gente vai dando assim, instruindo os nossos clientes a isso, né? Porque o seu valor não está no quanto você faz pelos outros. O seu valor está em quem você é. Verdade. Então, você é preciosa, né? Todos nós somos preciosos para Deus e para você mesma. Então, se valorize, se priorize, porque você vai ver a mudança dentro do seu lar e ao seu redor também, né, Derivane? É verdade. Isso é Então, verdade. gente, é isso que a gente queria falar para vocês. Você tem mais alguma coisa para falar? Estamos caminhando para o final. Eu só quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer muito mesmo por ter me apresentado a psicanálise, por ser minha mentora maravilhosa, né? E Deus é maravilhoso, né? Ter nos colocado à mesa para unir os propósitos dele na nossa vida. E é isso. Muito obrigada. E você que precisa de terapia, porque todos nós precisamos, tá? Busque ajuda, não fique sozinha. Você, homem que está na live, que depois vai ver, manda para todo mundo, para os amigos, né? Todos nós precisamos. Não fique sozinho, não fique sozinha, não desanime nesse processo. E fale aí com a Regina, tem o Hélio, o Marcos aí, você homem que precisar, tá bom? Estamos aí, né, Regina? Exatamente, exatamente. Então, você que precisa de ajuda, procure, né? Procure ajuda. Ah, mas o meu filho é adolescente, eu não sei em quem procurar. Dr. Marcos Henrique, procura ele tem todo, sabe aquele jeitinho de jovens para falar com os adolescentes, ele tem o dom para falar, é especialista em adolescente, sabe? Mande seu filho para ele, eu tenho certeza que vai ser bem recebido, vai ser acolhido pelo Dr. Marcos. O Marcos, ele é como se diz assim, não é porque ele é meu genro, não, mas ele é uma pessoa que ele cativa os meninos, sabe? Então, os meninos gostam de estar. Então, é difícil mesmo a gente ter um filho adolescente, a gente não consegue entender eles, né? Verdade. Então, tem um especialista. O Marcos está aí para ajudar você, os pais, né? As mães que precisam de ajuda para essa idade, que é muito difícil, né? Que é difícil para a gente controlar, né? Mas quando você faz terapia e você tem um controle, você consegue, tá? E o seu filho vai passar pela adolescência direitinho, em paz, e você vai ver que bênção vai ser dentro do seu lar.
tá bom? Deus abençoe todos que passaram por aqui. Fiquei muito feliz, Derivane, de você ter aceitado o meu convite. Vamos fazer mais live, eu espero, né? Com Sim. mais temas, né, que nós precisamos falar para você. E se você que viu essa live quer que a gente fale sobre algum tema que você queira, ou a gente não conseguiu falar o que você queria, entra no direct, fale conosco e nós vamos estar aqui abordando o assunto que você queira. Tá bom? Deus abençoe a todos. Derivane, muito obrigado. Deus abençoe. Bom trabalho. Hoje nós temos mais trabalho para fazer, né? Sim. Mas Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui na live. Beijo.